Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir este vídeo, que é a continuação do módulo de revelação, é o segundo vídeo deste módulo. No primeiro módulo nós abordamos estas três ferramentas aqui, seguindo a sequência do fluxo de trabalho do Lightroom. Portanto, abordamos aqui a ferramenta de sobreposição de corte, a ferramenta de remoção de manchas e a remoção de olhos vermelhos. Estas três outras ferramentas, como expliquei nesse vídeo anterior, só poderão ser explicitadas num próximo vídeo, depois de conhecermos os ajustes que elas fazem, embora localmente. Mas para isso temos que saber a influência ou o efeito de cada um desses ajustes que elas próprias utilizam, que é isso que vamos abordar hoje. Vamos abordar ainda hoje neste vídeo também a curva de tons. Vamos então começar com o acerto do equilíbrio de brancos. E o que é isso do equilíbrio de brancos? Sem entrar com muita teoria, as nossas câmaras muitas vezes tentam adaptar a temperatura de cor, que é um outro conceito que nesta altura não vale a pena estar aqui a explicitar, a temperatura de cor da fonte de luz que está a iluminar a cena que nós estamos a fotografar. Pode ser a luz artificial, dentro da luz artificial há vários tipos de luzes, luz fluorescente, luz incandescente, halogénea, por aí fora, flash. E o flash normalmente é mais parecido com a luz natural de sol direto, sol direto às horas normais, digamos assim, porque também mesmo a luz natural varia muito conforme a hora do dia e até o estado do tempo. Como todos nós estamos habituados a ver, nem sempre as mesmas cenas que nós vemos com os nossos olhos, independentemente da fotografia, estão com as mesmas cores, nomeadamente as cores do início do dia e do fim do dia são bastante diferentes, são iguais entre si ou parecidas entre si, às vezes, e bastante diferentes das luzes da grande parte do dia, da maioria do dia. Ainda assim, também esta pode ser diferente conforme temos um céu limpo ou conforme temos um céu nublado ou um céu muito nublado, ou estamos à sombra ou estamos em incidência direta do sol. Portanto, tudo isto tem influência depois na própria cor, ou que aqui é chamado equilíbrio de brancos, com que a câmara capta a cena. As câmaras, por natureza, têm lá um acerto que normalmente está ajustado, depois depende das pessoas, da forma como as utilizam, tentam adivinhar ou acertar ou compensar o equilíbrio de brancos para que um branco seja sempre branco. E por isso se chama equilíbrio de branco. Para que um branco não tenha tonalidades de outras cores. Influenciadas, obviamente, pela temperatura de cor da fonte de luz que está a iluminar a nossa cena, como eu já referi atrás. E nós queremos tirar esse efeito, ou as câmaras tentam tirar esse efeito, nem sempre o conseguem fazer de forma perfeita, e para isso também tem um conjunto de acertos, que às vezes utilizamos, outros não, em que escolhemos se estamos a fotografar à sombra, estamos a fotografar em luz do dia, estamos a fotografar à luz do flash, estamos a fotografar à luz do fluorescente. Com certeza já conhecem esses acertos que podem fazer e escolher nas vossas câmaras. E também há o equilíbrio de brancos automático, que é quando a câmara tenta, digamos, adivinhar e compensar essas influências na cor da fotografia. Ou seja, compensar as influências de cor na fotografia em geral, por forma a que a fotografia pareça sempre, dentro do possível, a mesma, independentemente da fonte de luz, ou que as cores permaneçam as mesmas, independentemente se fotografamos essa cena de manhãzinha ou se fotografamos essa cena às 11 da manhã, ou se fotografamos com o céu nublado ou se fotografamos com o céu limpo. A câmara tenta, mas nem sempre consegue fazer isso. Naturalmente, nós vamos aqui com esta ferramenta tentar compensar ou ajustar aquilo que a câmara não conseguiu fazer bem. Nós vamos tentar fazer um pouco melhor, ou não só, podemos muitas vezes escolher incorretamente um equilíbrio de brancos porque mais gostamos, ou porque gostamos mais de uma ou de outra tonalidade. Ou não gostamos, não queremos acertar. Por exemplo, um exemplo típico, uma cena de pôr do sol nas paisagem típica do Algarve, com aquelas casinhas todas brancas. Ao pôr do sol as casas não estão brancas, nós não as vemos brancas. E se a câmara conseguisse, ou conseguir adivinhar, acertar, fazer a compensação do equilíbrio de brancos, vai-nos mostrar as casas brancas, se fotografarmos ao pôr do sol, como eu estava a dizer.
ou nós aqui no ajuste também do Lightroom, se formos compensar corretamente, no sentido de colocar o branco, vamos estragar todo o ambiente desse pôr do sol que nós queríamos captar desta hipótese que eu estava a colocar. Portanto, nem sempre o equilíbrio de brancos correto, ou seja, o branco ficar branco, é aquilo que nós queremos, mas muitas das vezes é isso que queremos. Vamos então começar por ver o que é que isto faz aqui. Para já temos aqui um efeito personalizado. Esta fotografia, deixa-me só mudar aqui para uma outra, pode ser para, por exemplo, esta aqui. Ou esta aqui, pode ser esta. Esta fotografia foi fotografada em RAW, que eu depois, entretanto, copiei para DNG, mas mantém os atributos do RAW, e portanto tem aqui um conjunto de pré-definições que eu posso escolher e que vão alterar, como veem aqui, a própria tonalidade ou as cores das fotografias. Aparentemente, só para entrar aqui um bocadinho na teoria, só para mostrar como é que é feita a compensação. Por exemplo, uma luz de tungstênio é uma luz muito amarela, embora não pareça, mas não é uma luz branca, é uma luz que foge para o amarelo, é uma luz cuja temperatura de cor andava na volta dos 2000 kelvins, que é uma outra coisa que haveremos de falar, que é esta escala que está aqui. É a chamada escala Kelvin e que nem sempre aparece em todas as fotos que temos no Lightroom, só aparece esta escala nas fotos que aqui permanecem em formato RAW, mas isso já lá iremos mais daqui a pouco. O que eu estava aqui a querer mostrar é que quando eu escolho tungstênio, esta fotografia não fica amarela, como eu estava a dizer. A luz do tungstênio, estava eu a dizer, é uma luz amarela. Então, porque é que eu, quando escolho tungstênio aqui, ou na câmara, luz incandescente, as minhas fotografias ficam mais azuis? Exatamente porque é a tonalidade oposta que vai compensar o amarelo que porventura estivesse a iluminar, o amarelo em exagero que estivesse a iluminar esta cena. Não foi o caso. Esta cena foi fotografada à luz do dia, se bem me recordo, ou no máximo à sombra, ou num dia nublado. No máximo seria isto, mas eu pessoalmente não gosto sequer destes acertos aqui, nem da sombra, nem do nublado. Portanto, quando muito, seria à luz do dia, seria aproximadamente esta cor que estaria esta própria cena. Mas isto era só para mostrar que aqui muitas das vezes não sempre, o efeito que nós escolhemos é, e podem achar estranho inicialmente, é exatamente o contrário da tonalidade da fonte de luz. Porquê? Porque serve exatamente para equilibrar, para compensar essas tonalidades que a luz com que foi captada a cena poderia ter a mais, e portanto aqui vai compensar. O exemplo é o aqui nota-se bem, se eu escolher tungstênio, a cena vai ficar toda demasiado azul, exatamente porque o que o Lightroom está a tentar fazer é corrigir um hipotético demasiado amarelo contido neste tipo de fonte de luz. Aqui podemos também experimentar o automático, dentro do possível, e às vezes o Lightroom faz bons efeitos, então vamos nós tentar ajustar. Vamos só ver aqui já agora, neste exemplo que está aqui, esta fotografia ou esta imagem, não é provavelmente uma fotografia, eu criei aqui para outros efeitos também, é a preto e branco. Se nós mexermos aqui nestes acertos aqui da temperatura de cor, e depois aqui numa coisa que o Lightroom em português chama colorir, a temperatura de cor vai andar entre os azuis e os amarelos, entre aquilo que nós chamamos de luz mais fria ou luz mais quente, embora quem quiser depois estar interessado na escala Kelvin, quanto nós forem os valores na escala, mais amarela é a luz e vice-versa, mas isso é outra história. E este slider aqui, este cursor aqui em baixo, vai nos fazer variar as luzes mais com fontes com mais verde ou com mais magenta. E portanto aqui vamos compensar ou vamos acrescentar, conforme também, como eu estava a dizer, ou queremos o balanço de brancos, o equilíbrio de brancos correto, ou podemos escolher um equilíbrio de brancos intencionalmente incorreto, mas é a nosso gosto, o Lightroom é nosso, fazemos aquilo que nos apetece a nosso gosto, uma questão estética.
Pronto, e como eu estava aqui a demonstrar, o nosso branco começou a ter eventualmente algumas tonalidades fora do seu sítio. Este aqui, como é um branco que eu fiz de propósito para um exemplo mais do painel básico aqui na parte da exposição, como é um branco puro, não é tão afetado quanto as outras tonalidades. Mas se não fosse exatamente puro, ficava logo a fugir para o azul ou para o amarelo, conforme eu aqui escolhi. Vamos a um exemplo agora mais, manter isto aqui a zero. Como já mostrei, como já falámos, sempre que fazemos aqui um duplo clique em cada uma das, digamos, dos nomes da definição que estamos a alterar, acertamos, repomos o valor original desse atributo. Bom, vamos mudar aqui para uma fotografia, esta aqui, da Fraga da Pena, para ver se temos algum problema de equilíbrio de brancos. Se olharmos para aqui, espero que no vídeo dê para ver, se olharmos para a fotografia em geral, e esta tem exatamente aqui esta cascata, que depois com o tempo de exposição em que foi obtida ficou este arrastamento, e está mesmo, supostamente deveria ser branca, mas se olharmos com atenção, e mais uma vez aqui só um à parte, é bom que tenhamos os nossos monitores calibrados quando começamos a falar em cor e em exposição, e para isso existem ferramentas, que é para esta imagem ter as mesmas cores no meu monitor e no vosso monitor, e no monitor, e quando for para o papel numa impressora, por aí fora. Continuando, se nós olharmos com atenção, este branco não parece propriamente tão perfeito quanto isso. E como vimos há bocado também, aliás não vimos, mas poderei mostrar aqui, por exemplo, esta imagem aqui, o equilíbrio de brancos tem influência. Reparem, eu só estou a andar aqui um bocadinho nesta escala, não estou sequer a ir para os exageros, para as pontas, só aqui um bocadinho, aqui no meio da escala, só variando, e dá para nós vermos que tem muita influência nas restantes cores, não é só para acertar o branco. O branco é apenas, digamos, a referência, mas se o equilíbrio de brancos não estiver correto, todas as outras cores também não estão correspondentes com a realidade. Para pôr a zero, e vamos voltar aqui à nossa imagem da Fraga da Pena. Esta imagem tem, se olharmos para ela com atenção, os verdes, enfim, não parecem muito mal, mas aqui as pedras e sobretudo aqui estes brancos parecem que têm aqui uma matiz um bocadinho para o magenta. Naturalmente porque eu fiz de propósito há bocadinho e tenho este acerto demasiado para o magenta. Mas imaginem que foi assim que a máquina nos fez esta fotografia. E acontece muitas vezes. O que é que nós temos que fazer? Uma das formas, e eu já vou deixar este seletor de equilíbrio de brancos para o fim. Quando o fazemos manualmente, ou quando vamos tentar, para já podemos experimentar começar pelo automático. Isto se calhar já está melhor, mas se o automático não resultasse, e eu ainda não gosto muito do que está aqui, uma das formas que eu gosto de fazer é exagerar na saturação, para ver se depois tenho aqui algum problema. Neste caso o automático não resultou tão mal quanto isso, mas reparem, se eu estivesse com a fotografia tal como estava, uma das técnicas que eu utilizo quando tento fazer manualmente é exatamente esta. Exagerar um pouco na saturação, ou neste caso não é um pouco, é muito, nós já iremos à saturação mais daqui a pouco, apenas para me realçar os problemas que eu possa ter em termos de equilíbrio de brancos. E sobretudo isso é mais fácil para nós quando temos um branco. E aqui começamos a ver esta fuga para a tonalidade mais magenta, muito mais notória, obviamente, à medida que aumentamos a saturação. E então aqui eu posso tentar ir corrigir manualmente este problema até achar que está mais ou menos a meu gosto, não esquecendo, apesar de tudo, que tenho aqui a saturação exagerada. Portanto, depois vou ter que repor e, ainda assim,
ver se agora em termos de equilíbrio de brancos a fotografia está já aparentemente já está a meu gosto. Obviamente que depois é de acertar o resto, a exposição, etc. E eventualmente até acrescentar um bocadinho de vibração ou de saturação, dependendo de como foi feita a fotografia. Neste caso, esta também foi feita em RAW, está aqui em formato DNG, e portanto eu tenho que fazer algum desses acertos e verificar se as coisas já estão no bom caminho e a meu gosto. Mas vamos aqui desacertar outra vez. Há uma outra forma que funciona muito bem se nós tivermos uma referência dentro da fotografia que seja, em termos de cor, relativamente neutra. Ou seja, o que é relativamente neutro? Vou aqui exagerar. Todas estas cores, entre aspas, são neutras. Não temos aqui cor. O que temos aqui é variações apenas de brilho entre o branco puro e o preto puro. Normalmente não temos isto nas nossas imagens, mas temos às vezes coisas que nos possam ajudar. Nomeadamente aqui temos brancos e temos uma ferramenta que nos permite ir a zonas que nós saibamos que são relativamente neutras e usá-las como referência e dizer ao Lightroom, isto aqui é neutro em termos de cor. É um grau qualquer que ele seja de cinzento, mesmo que seja próximo do preto puro ou mesmo que seja próximo do branco puro. Não pode ser preto puro nem branco puro. E para quem fotografa um bocadinho mais a sério, podemos sempre fazer uma fotografia, no caso, por exemplo, na natureza, com muitos dos interiores das nossas mochilas. Os interiores das nossas mochilas não é por acaso que a maioria deles são cinzentos. E até próximos de uma coisa chamada cinzento 18%, que é próxima mais ou menos desta tonalidade que está aqui no fundo do Lightroom que eu escolhi. Muitos dos interiores das mochilas das câmaras fotográficas são mais ou menos desta tonalidade. Não é propriamente por acaso. Serve também para que nós, no local, se temos com experiência, se a experiência nos indicar que esta luz vai ser problemática, podemos abrir a nossa mochila, tirar uma fotografia à cena, incluindo a mochila, e depois, aqui no Lightroom, usá-la como referência. E como iremos ver, depois de acertarmos o balanço de brancos na fotografia que tem essa referência, poder copiar esse mesmo balanço de brancos, ou equilíbrio de brancos mais corretamente, para as outras fotos obtidas nas mesmas condições de luz. E assim, vamos apresentar então aqui a nova ferramenta que é este seletor de equilíbrio de brancos. Que vai ser usado então para procurar aqui a tal zona da imagem, se houver, que seja neutra em termos de cor. Ora, cá temos um branco que é neutro em termos de cor. Mas aqui temos um problema. E vamos já ver qual é a mensagem de erro que dá. Se repararmos em baixo diz 100, 100, 100%. Ou seja, temos aqui um branco completo. Esta zona até está queimada, mas já vamos ver isso depois na outra parte da exposição. O que conta, apesar de tudo, isto tem aqui um grande zoom, mostra-nos quase os pixels todos. Se virem o pixel do meio deste quadrado grande, está dividido depois nesta esquadria, o pixel do meio tem ali um sinalzinho de mais, é o pixel que está escolhido. E portanto nos mostra qual é a cor que nós estamos a selecionar. Como veem aqui, estes não são de todo neutros em termos de cor, porque há uma das componentes que está muito desequilibrada na respectiva percentagem em relação às outras duas, como veem aqui, por exemplo, neste exemplo. Voltando aqui, quando eu escolho este ponto, dá aqui um erro a dizer que não é possível definir o balanço de brancos. Vamos fazer outra vez. Clique numa área neutra um bocadinho mais escura neste caso. Vamos voltar aqui. Eu andei para trás novamente. Ora, este não serve, se é 100, 100, mas vamos aqui à procura a ver se encontramos algum com valores próximos que já não sejam 100, 100, 100. Vamos experimentar, por exemplo, este valor aqui. Pronto. Já funcionou e já nos deu um outro acerto do balanço de brancos, agora provavelmente muito mais próximo da imagem que lá estava, ou de um acerto de brancos, de equilíbrio de brancos relativamente correto, mais próximo daquilo que é correto. E como veem é totalmente diferente. Vamos comparar a temperatura anterior, temperatura de cor, com a entretanto acertada, e já temos uma imagem um bocadinho mais agradável. É evidente que eu vou tirar aqui a vibração aqui em baixo para compararmos naturalmente isto.
Tínhamos também ainda outra hipótese, nesta imagem em particular, que são, e muitas vezes na natureza isso acontece, dependendo do tipo de fotografia e das rochas que existem, mas podemos encontrar aqui qualquer coisa que já seja mais próximo também do neutro, sem ser esta água, porque nem sempre fotografamos cascatas. Ou esta zona aqui, que também é possível que esteja mais próxima. Temos aqui 92.5, 90.5, 98.3, está um bocadinho desequilibrado, tem um bocadinho mais de azul. Esta também. Havia aqui uma que eu já consegui às vezes, há bocado apanhar, que era um bocadinho mais equilibrada. Equilibrada, lá está, é a diferença entre aqueles três valores que nós estamos ali a falar, que têm que ser relativamente próximos. Quando eu digo relativamente próximos, digo não variarem assim muito mais do que 3 ou 4% para tentarmos acertar. Não é o caso que eu estou a apanhar aqui. Há bocado, por acaso, apanhei aqui um pontinho que cumpria esse requisito. Vamos experimentar, apesar de tudo, mesmo assim, e vemos que ainda assim a fotografia ficou bastante melhor. Já não ficou tão para os 8000 como fugiu há bocado quando eu acertei pela água, mas se calhar até ficou um bocadinho mais neutra. Vamos a ver agora o que é que faz se eu escolher um efeito, uma zona da fotografia que não seja equilibrada em termos, que não seja neutra em termos de cor. Se eu tenho aqui verdes a mais, vamos só ver o que é que acontece se eu escolher o verde como a minha referência, aquela zona que não era neutra, era muito verde, como a minha referência. Obviamente, se eu lhe disse, o que eu estou a dizer ao Lightroom é assim, esta zona era neutra, ou deveria ser neutra. O Lightroom o que foi fazer, disse assim, mas isto está muito verde, e então fez esta correção, puxou a cor toda muito mais para o magenta. Estão a ver qual é o efeito, ou qual é o funcionamento deste tratamento de equilíbrio de brancos? Aqui está. Da mesma forma, quando fazemos fotografias, por exemplo, em estúdio, e este é um caso, as próprias luzes, apesar de serem luzes controladas, mais controladas do que a iluminação natural, mas nem sempre estão à mesma temperatura de cor, nomeadamente quando o material não é muito bom, que é o caso do meu, e por isso eu tenho sempre o cuidado de fotografar previamente uma primeira fotografia e cada vez que mudo a luz faço o mesmo, com este cartão cinzento, chama-se cinzento 18%, que serve exatamente também para isso. Há outros cartões com mais cores e não sei o quê, depois com um software que se adiciona aqui ao Lightroom para fazer um acerto ainda mais perfeito, mas este é o caminho. E aqui o que eu tenho a fazer é, como veem ali os valores em baixo de RGB são muito mais próximos agora, porque este cartão de facto já era próximo, já era cinzento 18%, e vamos agora experimentar antes de acertar, ver se temos aqui algum problema de, esqueçam o rosto da modelo, da senhora, mas vamos ver aqui este branco, não sei se conseguem ver que o branco não é exatamente branco, e deveria ser. Foge um bocadinho para o magenta, e portanto eu vou aqui acertar então, apanhar aqui uma zona, em princípio são todas neutras, e como veem, temos aqui o antes e o depois, e que tem influência também na própria pele. Não sei se dá para ver no vídeo, mas tem influência. Eu vou mostrar aqui não em 1:1, mas em 2:1, que é um bocadinho, perdão, em 1:2, que é um bocadinho mais pequeno, e antes e depois, antes e depois. E isto nota-se muito, dependendo também das pessoas, da tonalidade da pele, poderia ter muita influência, inclusivamente até no próprio globo ocular, na parte branca, que viria contaminada, porque não leva tanta luz como este fundo, e viria contaminada com este excesso de magenta que poderia acontecer aqui. Estão a ver? Bom, e para já, em termos de equilíbrio de brancos é tudo. Vamos passar agora à exposição propriamente dita. Para isso vamos socorrer novamente desta imagem que tenho aqui, para mostrar um bocadinho de teoria. Tenham paciência, mas tem que existir. Para a exposição há uma ferramenta importante, e volto aqui atrás, que é o nosso histograma.
Para quem não sabe o que é um histograma, eu vou aproveitar e vou passar aqui uma outra apresentação, uma apresentação que eu dou no meu curso de fotografia sobre o histograma. O histograma é o gráfico de distribuição tonal, ou seja, a quantidade de pixels, e vamos falar apenas em termos de luz, vamos esquecer a cor para já, estamos a falar de exposição, e portanto de quantidade de luz. Este gráfico representa a distribuição de quantos pixels é que existem com determinada quantidade de luz. E tem uma escala, essa quantidade de luz entre 0 e 255. Vamos já voltar ao histograma daqui a pouco. E portanto, desenha o gráfico conforme eu tenho mais pixels mais escuros, 0 é a total ausência de luz, ou pixels mais claros, até 255, que é o branco puro. Sendo que há todos os graus intermédios, obviamente, que são os que nos interessam. Vamos então aqui explicitar. Muitas das vezes, quase todas as nossas câmaras têm esta forma de mostrar aqui o histograma, que nos permite também, algumas delas até previamente, antes de tirar a foto, já podemos ver que histograma é que temos, e sabendo, olhando para ele, vemos que nesta fotografia em particular, a distribuição da luz quase não tem zonas negras, é verdade, quase não tem, e quase não tem zonas claras, nem sequer zonas muito brancas, nem sequer muito claras. Todos os pixels têm, em termos de luz, quantidades de luz relativamente intermédias, sendo que por aqui é a maior quantidade de pixels que eu tenho. Vamos ver agora o próximo slide. Imaginem, eu fiz aqui uma redução, faz de conta que eu estou a tirar uma fotografia e só estamos a falar em termos de luz, mais uma vez, portanto todos estes quadradinhos não têm cor, têm várias tonalidades, várias quantidades de luz, o que se traduz aqui em tonalidades de cinzento, desde o preto puro até ao branco puro, passando por algumas, neste caso a minha escala não tem 255, obviamente, tem 7 ou 8 graus ou quantidades de luz, pixels com determinada quantidade de luz. Portanto, imagina que isto era a minha fotografia, tinha uma resolução muito fraquinha, obviamente, tinha estes pixels todos, e esta era a minha fotografia. O histograma vai ser o agrupar de todos os pixels com a mesma quantidade de luz, nesta escala que eu teria, quando é real, é de 0 a 255, neste caso aqui são só meia dúzia ou pouco mais. Portanto, este seria o histograma da fotografia, que seria esta inicialmente. Penso que isto dá para ilustrar um bocadinho melhor o que é o histograma nas nossas fotos. E é uma ferramenta importante que nos dá a noção de qual a distribuição de luz que nós captamos e se essa exposição está correta ou não para uma cena relativamente normal. Porque vamos ver que se o histograma não for assim como este que está aqui, com uma distribuição em que, obviamente, a maior quantidade de pixels estará nesta zona, na zona mais intermédia, e não tem aqui muitos pixels pretos puros, nem muitos pixels brancos puros. Vamos ver então o que é isto. Isto agora já é um histograma do Lightroom, ou como o Lightroom nos mostra, em que nos mostra desde as baixas luzes, passando pelas sombras, aos tons intermédios, até às altas luzes. Ou seja, desde o branco puro até, do preto puro, total ausência de luz, até ao branco puro, passando por todos os tons intermédios, que são, no caso do Lightroom, 256, que é do 0 ao 255. Já temos o nosso histograma da câmara comparando com o Lightroom, nem sempre é igual, aqui também depende das escalas que estão utilizadas, etc. E vamos ver aqui a mesma fotografia com uma exposição correta, apresentaria um histograma nesta forma, com uma sobreexposição, ou seja, se escolhemos na altura que captamos a imagem incorretamente os parâmetros de exposição, ou se a câmara não conseguiu determinar bem a exposição e, portanto, deu luz a mais, ou por uma abertura demasiado grande, ou por tempo de exposição demasiado pequeno, ou por um ISO, por um tempo de exposição demasiado grande também, velocidade demasiado pequena, ou por um ISO demasiado grande, captou luz a mais em relação àquela que era necessária, então o nosso histograma passa a ter esta forma aqui. Pelo slide que eu passei há bocadinho, com aquela ilustração,
dá para perceber o que é que está aqui. A maioria dos pixels que aqui estão, tem esta quantidade de luz. Têm quantidades altas de luz e, portanto, vão se acumulando aqui nesta zona direita do histograma. O contrário se passa nesta outra fotografia, que está subexposta. Portanto, todos os pixels, ou a grande maioria dos pixels, têm baixas quantidades de luz, portanto, são desta zona aqui, e quando os vamos juntar, contá-los uns com cada um deles, contar cada um dos que têm a mesma quantidade de luz, vem o nosso histograma está todo deslocado aqui para a esquerda. Aqui temos fotografias relativamente normais, com exposições relativamente normais, corretas. Cá estão elas. Aqui vê-se também que esta fotografia é relativamente pouco contrastada, porque, e é o facto aqui, todo o seu histograma está aqui assim muito redondinho. Quando é uma fotografia mais contrastada, que é o caso desta, temos o nosso histograma mais preenchido, porque temos aqui desde as zonas bem escuras, são estes valores aqui, as camisolas aqui destes senhores, estas calças aqui, por aí fora, passando por todos os tons intermédios. E para já eu peço para darem atenção apenas à parte cinzenta, que é o histograma que diz respeito à luz. As outras componentes são as componentes de cor. É a mesma coisa, mas não em termos de luz pura, total, mas a luz relativa a cada componente de cor. Vamos concentrar-nos apenas no histograma cinzento. Até estas partes aqui mais claras, que há relativamente poucos pixels, que serão estas duas camisolas das senhoras, ou camisas, blusas, que serão mais claras. Nem sempre o histograma tem uma forma destas, ainda que esteja correto. Por exemplo, se nós fotografarmos aqui esta imagem deste pinguim aqui com um fundo de neve, obviamente o histograma não tem grandes zonas intermédias. O que tem é este bocadinho que será a cabeça aqui do pinguim, e depois a maioria dos pixels estão nesta zona da nossa escala de luz. Da mesma forma aqui, sendo que, apesar de tudo, já há muito mais tons intermédios, esta árvore aqui, e também alguns tons aqui mais próximos do escuro, que é o didgeridoo deste senhor, incluindo até aqui as calças dele e por aí fora, e a própria tonalidade da pele. Assim como este histograma aqui, o que temos, ou estes dois, o que temos é estas zonas aqui, esta zona aqui que estava completamente à sombra, cá estão estes pixels todos, e portanto todos os outros pixels intermédios até aqui, até um picozinho aqui de luz, que é um conjunto de pixels que existe provavelmente aqui neste gorro da menina. Este outro histograma aqui, como já vemos, já temos uma zona, grande parte da nossa imagem tem pixels com pouca quantidade de luz, portanto muito escuros, e cá estão eles todos, e não temos nenhuma zona clara, portanto a partir de determinada altura quase não há pixels com muita luz. Talvez aqui as pulseiras é o máximo que existe. E aqui mais um histograma relativamente normal, e para já penso que vamos voltar aqui ao nosso Lightroom para continuarmos a falar da exposição. Dá agora para perceber porque é que esta imagem tem estes picos aqui, porque eu construí esta imagem. Isto não é provavelmente uma fotografia, foi a imagem que eu fiz no Photoshop. Tem aqui vários graus de cinzento e cá estão eles. Portanto, isto é a quantidade de pixels que existem em branco puro. Acendeu-se ali uma luzinha, eu já vou falar sobre o que é isto. Isto é a quantidade de pixels que existem. Perdão, eu disse mal, é só para ver se estavam com atenção. Isto é a quantidade de pixels que existem em preto puro. Este será a quantidade de pixels que existe numa zona ainda escura, ainda próxima da zona de sombras. Este aqui já é, e este já são os pixels acumulados, portanto a quantidade de pixels que existem nestes dois, e por aí fora, e este último é o do branco puro. Dá para perceber agora porque é que este histograma está assim muito estranho. Bom, já agora eu passei há bocado sem querer, embora fazia parte deste vídeo também, que neste triângulozinho ou neste triângulozinho é a mesma coisa. O que é que nos vão dar? A mesma informação que as nossas câmaras também podem dar quando mostram os realces ou highlights, como nas versões em inglês tivermos os menus em inglês.
Ou seja, quais as zonas em que tenho completa ausência de luz, portanto, pretos escuros, são aqui o caso, ou quais as zonas que tenho total, demasiada luz, ou seja, brancos puros. Se nós aqui no Lightroom, para vermos temporariamente se existem zonas queimadas ou completamente subexpostas, basta passarmos o rato aqui nestes dois triângulos. Se quisermos que o Lightroom nos mostre essas zonas, temos que clicar em cima de cada um destes triângulos e a partir daí essas zonas passam a ser pintadas ou de vermelho ou de azul conforme estão sobreexpostas, demasiada luz, ou subexpostas. Preto completamente puro e quase irrecuperável. Vamos ver então em que é que isto nos pode ajudar aqui na nossa... Antes disso, vamos aqui aos nossos ajustes de exposição para ver qual o efeito de cada um deles nas várias zonas daqui da nossa escala de iluminação. Se nós acertarmos a exposição, o que vamos fazer é chegar toda a imagem, dar luz de uma forma relativamente homogénea a toda a imagem. Obviamente não vamos dar mais luz àquilo que já era branco, mas por exagero vamos quase tornar branco a toda a imagem, com exceção das zonas totalmente escuras ou, para o sentido contrário, aí a zona totalmente branca já baixa um bocadinho. Está bem? Se nós acrescentarmos contraste, o que vamos fazer é fazer com que as zonas escuras se tornem um bocadinho mais escuras ainda, foi o caso que aconteceu aqui, e as zonas mais claras se tornem mais claras ainda. Reparem que, tendo em conta que esta faixa aqui intermédia é uma faixa que está aqui nesta zona, quase não se mexeu. Estão a ver? Com o contraste. Quase não, apesar de não... mexe muito menos que as outras todas. Estão a ver? E o que é que acontece aqui também ao histograma com esta relação. Bom, continuando, depois já vamos ver o efeito disto em imagens reais. Isto aqui é só um bocadinho de teoria. O que é que faz este acerto aqui dos realces? Vamos puxá-lo um bocadinho para trás e o que é que vai acontecer? Vai ajustar toda esta zona, não mexendo nestas aqui. Eu agora cliquei aqui sem querer. Não mexendo nestas que estão aqui. Estão a ver? Todos os meus escuros, todos os meus claros, aliás, foram escurecendo. Todas estas zonas foram escurecendo. Mas, apesar de tudo, este cinza já não foi mexido e este aqui pouco alterado foi também. Pouco alterado foi. Se eu quiser acrescentar realces, a mesma coisa. Vou clarear estas zonas que já de si eram claras. Normalmente não se usa este ajuste para o lado direito. Normalmente vamos corrigir e tirar luz a mais. Tudo depende da imagem que queremos. Se a quisermos contrastar mais, pode ser. Mas normalmente é usado neste sentido. Vamos agora à zona das sombras. As sombras fazem um bocadinho o contrário. Já vão mexer na zona das sombras e quase não mexem nestas duas zonas aqui, nem na zona intermédia. Estão a ver? A zona intermédia fica quase na mesma. Estes três primeiros, 1, 2, 3, estas três primeiras faixas quase não se alteram, alterando-se estas duas intermédias, mantendo-se aqui a faixa de total ausência de luz, ou seja, o preto puro. Vamos aqui à zona dos brancos. Reparem que cada vez que eu, nestes seletores, que eu estou aqui em cima destes ajustes, ou destes seletores dos ajustes, ali em cima no histograma, eu tenho a faixa de luz que vai ser influenciada por este ajuste. Fica a sombrear, reparem. Se eu estiver aqui no real, está aquela zona ali. Olhem para o histograma, por favor. Aqui nas sombras está aquela zona ali. Aqui nos brancos está aquela zona mais extrema. E aqui a zona dos lado esquerdo. Portanto, eu posso fazer também este ajuste aqui no próprio histograma. Se nós aqui, como veem aquela dupla setinha, se arrastarmos aqui, que estamos a mexer nos brancos. É a mesma coisa que eu mexer ali embaixo nos brancos. Estão a ver? E agora, quais são as zonas que estão a ser afetadas? É exatamente as zonas mais claras. Estão a ver? E ainda é mais do que o realce mais seletivo.
Vamos ver depois que a curva de tons pode ser ainda mais seletiva. E vamos aos pretos. O que é que mexem? Mexem nas zonas mais escuras do nosso histograma, sendo que não consegue, apesar de tudo, clarear aqui aquilo que estava totalmente escuro. E para já, em termos de exposição, na parte teórica, estamos conversados. Vamos agora a uma fotografia real para ver se conseguimos acertar aqui alguma coisa. Temos aqui esta fotografia que tem aqui eventualmente alguns problemas de exposição. As condições de luz não eram muito fáceis. Porquê? Eu vou aqui após a importação. Porquê? Porque temos aqui nuvens, e isto é muito vulgar, por acontecer, nuvens muito brancas, e esta imagem, ou este trator, esta escavadora, estava à sombra, porque o dia estava nublado, apesar disso, e o sol estava aí talvez aqui deste lado, já não sei muito bem, faz com que estas nuvens estejam muito claras, e o meu motivo, se eu expusesse mais um bocadinho, ficava as nuvens completamente sem detalhe. Se eu expusesse menos, então, para ter detalhe nas nuvens, ainda ficaria aqui com a máquina mais subexposta. Vamos ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa que nos possa ajudar. A primeira coisa que podemos fazer é, para já, ver se há realces. Como veem, temos aqui estas zonas completamente escuras e estas zonas que estão queimadas. Vamos tirar daqui os realces. E vamos para já e vamos tentar o ajuste automático. Para isso basta carregar aqui neste botão do automático onde estava e vamos ver agora o antes e o depois. Já melhorou bastante. Nem sempre o ajuste automático consegue fazer alguma coisa ao nosso gosto. Repara, mexeu desde a exposição até aqui a estas várias zonas de luz do nosso histograma. Nem sempre consegue fazer um bom trabalho e vamos agora fazer nós esse trabalho à mão. Portanto, vamos aqui Ctrl Z e deixar a fotografia tal como estava. A primeira coisa que eu posso fazer de facto é pôr aqui os realces e ver se consigo melhorar alguma coisa em termos de recuperar informação aqui no que está do lado das nuvens. Voltaremos a esta fotografia mais daqui a pouco. Eu tenho propositadamente aqui uma fotografia em JPEG, por isso é que muitas das pessoas fotografam em JPEG e não em RAW. Vamos ver daqui um bocadinho as diferenças daquilo que se consegue fazer com a mesma fotografia original. Isto já é uma cópia que eu gerei em JPEG com toda a qualidade possível. Perdão, esta é uma cópia que eu gerei em JPEG com toda a qualidade possível, no máximo da qualidade, mas a partir de uma fotografia RAW que eu tenho aqui, que é que daqui a pouco já mostro, está bem? Bom, continuando, vamos então tentar minimizar aqui os realces. Para isso, reparem que bastou eu ajustar aqui um bocadinho e ajustar aqui também os brancos e ver se eu consigo agora a partir daqui. Portanto, já tirei daqui as partes sobreexpostas. Da mesma forma posso fazer a mesma coisa com as sombras, a ver se consigo desaparecer aqui com estes azuis, tendo em conta que depois corro o risco de perder algum contraste, mas isso depois já lá vamos aqui. Em termos de exposição geral, eu não mexi no caso desta fotografia, porque em princípio, enfim, a exposição estaria mais ou menos correta dentro das condições que eu tinha aqui, mas já estou, e vamos ver o antes e depois, já estou a caminho de mais qualquer coisa. Estão a ver? Ainda se eu conseguisse, e eu gosto de ter um bocadinho mais de detalhe nas próprias nuvens, apesar de tudo ele não me marca isto aqui como queimado, mas esta zona aqui está muito branca para o meu gosto, eu não vejo aqui detalhe nenhum, tenho aí quase uma mancha quase de branco puro, não vejo os flocos das nuvens, mas já tenho uma fotografia, apesar de tudo, bem melhor do que estava, nomeadamente no que respeita ao céu e no que respeita aqui a esta informação aqui em baixo. Estão a ver? Este é um caminho possível, é aquilo que tenho a tentar, tenho que andar depois aqui com calma, não mexendo muito nisto, nestes vários ajustes, não exagerando, queria eu dizer, sobretudo este aqui às vezes é um ajuste que dá algum jeito, nós às vezes é tentador nós subirmos as sombras e baixarmos aqui os pretos,
nos dá uma fotografia com um bocadinho mais de impacto, um bocadinho mais contrastada, mas vamos ver aqui para trás onde é que eu estava aqui neste ponto. Já tenho uma fotografia com um bocadinho mais de vida, mas tem alguma influência também e até satura um bocadinho também as cores. É uma questão do gosto. Não gosto muito de passar menos do que isto e mesmo assim depende das fotos. Enfim, mas como veem, já estamos a caminho de uma fotografia completamente diferente. Estão a ver? Há quem use, por exemplo, esta técnica: baixar os realces para 0, subir as sombras para 100 e depois temos aqui uma tecla, que é a tecla Alt, que se oprimirmos ao mesmo tempo que estamos a deslocar isto, nos vai mostrar quando é que vamos ter zonas de sobreexposição. Cá estão elas, começam a aparecer. Eu vou andar para trás um bocadinho outra vez. O meu computador está, entretanto, muito lento. Não sei muito bem porquê. Zonas de sobreexposição. Onde é que estão? Aqui. E a mesma coisa se passa em relação aos pretos. Eu ando aqui até começarem a aparecer aquelas manchas que significam que tenho zonas sem informação. Isto foi só uma técnica que às vezes em algumas fotografias em paisagem dá para nós. Vamos ver outra vez o antes. Deixem-me tirar daqui o realce. E como veem, já temos aqui, comparando o antes e o depois, já temos aqui muito mais informação. Reparem, esta zona aqui de céu quase não se via, aqui no antes, esta zona aqui, bem como esta aqui, e já temos aqui a fotografia totalmente diferente da fotografia inicial, só com os ajustes de claridade. Este exemplo que eu dei aqui é um exemplo extremo. Às vezes resulta em algumas fotos, ou seja, a técnica de baixar os realces para 0, subir as sombras para 100, e isto é uma técnica exagerada, e depois então andarmos com os brancos até nos mostrarem que estamos a ter zonas queimadas, e portanto com os brancos para a direita, para valores positivos, e com os pretos para valores negativos, exatamente no sentido contrário. Cá estão eles, as zonas queimadas, e aqui a mesma coisa, as zonas queimadas começam a aparecer, então andamos logo um bocadinho para trás, e depois podemos também fazer acertos, enfim, sem essa indicação, para nos situarmos e, como repetindo, a fotografia já está a ficar completamente diferente. E pronto, quanto a esta fotografia, para já com os ajustes que nós aprendemos até agora, penso que não tenho aqui muito mais a fazer. Vamos agora, já cá voltaremos a ela, vamos agora aqui a estes ajustes aqui de presença. Para isso, eu vou socorrer-me desta imagem aqui. Ainda temos aqui o nosso, isto não é vermelho, é aqui o nosso aviso de realces, de luz sobreexposta neste caso. E vamos aqui ver qual é o efeito deste ajuste aqui chamado claridade. E na versão em inglês também é clarity, portanto aqui a tradução é direta. Eu vou aumentar esta imagem em 1:2 ou até em 1:1 para vermos qual é o efeito, o que é que acontece neste ajuste. Este ajuste o que vai fazer é aumentar o contraste regionalmente. Portanto, em cada zona da nossa imagem que tem quantidades de luz diferentes, em cada região, em cada zona, vai aumentar, vai tornar mais escuro aquilo que é um bocadinho mais escuro do seu vizinho e tornar o seu vizinho mais claro, por sua vez, uma vez que estamos a falar de coisas entre o mais escuro e o mais claro. Seja que graus daqui desta zona estivermos a falar. Reparem o que é que aconteceu a este histograma inicial. Estava assim, à medida que eu vou fazendo isto, e agora vou reduzir aqui para a imagem original, vou exagerar, e este é um daqueles ajustes, e eu agora muitas vezes até lhe vou chamar temperos, usando uma analogia que dos quais não podemos abusar, mas aqui é só para vermos o efeito. O que ele fez foi aqui nestas zonas de transição, reparem no inicial, o que vai fazer é assim, tornar esta zona, o vizinho dela é mais escuro, e esta, obviamente, o contrário.
e portanto vai tornar este escuro, já que sou mais escuro que este, então ainda vou ser um bocadinho mais aqui, mas regionalmente. E deste lado, o contrário, se eu sou mais claro que este, ora ainda vou acentuar essa diferença regionalmente. Aqui no meio, praticamente não mexi. Portanto, este meio é até onde é que vai mexer. Reparem que nesta imagem até nos dá um efeito quase de relevo aqui nestas diversas faixas. Não é? Se repararem, isto é uma imagem plana, isto aqui parece quase uma imagem já mais tridimensional. Mas o que aconteceu em todas as transições foi exatamente isso. Portanto, foi aumentar, foi escurecer aquilo que tem um vizinho mais claro e clarear aquilo que tem uma zona adjacente mais escura para acentuar essas diferenças regionais. Era muito bem. E em termos de nossa vida prática, para que é que isso serve? A teoria é muito bonita, mas e a prática? Como é que é? Vamos então aqui a esta fotografia e continuando ver o que é que isto, qual é a influência que isto tem nas fotografias. Bom, isto dá mais vida, dá um bocadinho mais de detalhe às nossas imagens. E este aqui é um tempero que tem que ser usado com um ajuste, que tem que ser usado com alguma parcimónia. Eu não gosto muito de passar, a não ser que seja de propósito, enfim, aqui destes valores, e mesmo assim já estou aqui a exagerar um bocadinho. Mas eu vou exagerar neste caso e dar-nos uma imagem de com muito mais deixa de ser realista, digamos assim, mas com muito mais detalhe, ou com detalhe até, direi eu, em demasia. Depende das imagens, obviamente, o efeito que nós vamos ter. Mas dá alguma vida às nossas imagens. Portanto, sempre, eu à volta entre os 5 e os 10, digamos, é um tempero que gosto sempre de aplicar nas imagens que estamos aqui a falar de paisagem. Se estivermos a falar de rostos, a coisa já é diferente. Rostos pode, por exemplo, e eu vou já aqui dar este exemplo, pode, por exemplo, servir, e para quando aprendemos a utilizar estes ajustes locais, pode servir no caso da pele, e agora sim vou pôr aqui isto em 1:2, no caso da pele, pode nos servir para retirar muscularidade, e o que vamos fazer é suavizar a pele, sobretudo as peles femininas. É evidente que isto só se pode fazer quando nós aprendermos aqui os ajustes locais, em que vamos recuperar este efeito, vamos desfazer este efeito que está aplicado a toda a imagem em zonas particulares do rosto, nomeadamente, obviamente, nos olhos, sobrancelhas, no cabelo, aqui nos brincos, aqui eventualmente na boca e nos dentes, aqui nestas zonas que também têm detalhe, que não merecem ser, este obviamente não era um retrato final, aliás, é um retrato inicial, mas serve para este exemplo. Mas eu vou agora exagerar no efeito. Se eu for suavizar a pele, assim já não fica suavizada, mas é só para vermos. Vou tirar também detalhe a toda esta zona que tem detalhe à qual eu não a quero tirar. Portanto, só depois de aprendermos aqui estes ajustes locais é que poderemos usar este efeito. Reparem na camisola, o que é que acontece à textura da camisola. Reparem o que é que acontece, nunca podemos usar aqui este efeito assim, já o podemos usar para peles masculinas, nunca para peles femininas. Bem? Vamos aqui degradar toda a pele. Agora, para rostos masculinos, já é um efeito que, em determinada dose, que se pode utilizar. E aí já escusamos de estar a recuperar os olhos, portanto, estamos a aumentar todo este tal microcontraste, ou contraste regional, digamos assim, em toda a imagem, incluindo os olhos, portanto não temos que estar a recuperar. No caso das senhoras, da pele feminina, temos que, quando aprendermos, repito, os ajustes locais, ir a determinadas zonas e desfazer, ou seja, se tirarmos aqui 20 de claridade, temos que ir fazer aqui qualquer coisa para colocar aqui mais 20. Se aqui está menos 20, temos que colocar mais 20 deste lado, ou até mais qualquer coisa, ou no cabelo, por aí fora. E portanto é para isto que serve a claridade. Vão usando nas vossas imagens e experimentando, não esquecendo que, porque é tentador nós, não nesta imagem aqui, peço desculpa, mas nesta, é tentador nós exagerarmos um bocadinho aqui neste sal, neste condimento. Dá alguns resultados que não estejam, que são apelativos, mas vicia-nos um bocadinho o olhar. Funciona um bocadinho como o detalhe que é um
ajuste que vamos ver num outro vídeo. Vamos agora aqui, ainda dentro da presença, daquilo que chamam presença no Lightroom, aos ajustes de vibração e saturação e ver as respectivas diferenças. Antigamente, nos programas de edição digital, este ajuste de vibração não existia, existia apenas o de saturação, ou seja, ver em termos de cor, qual a quantidade de cor, que não vale a pena falar muito de teoria de cores, qual a quantidade de cor, vamos simplificar, que tem cada tonalidade. E ao bocado acho que já usei este exemplo até ainda no equilíbrio de brancos para mostrar que todas as cores são afetadas se o equilíbrio for incorreto. Mas vamos voltar aqui à nossa vibração e saturação. Quais são as diferenças? Ambos vão acrescentar quantidade de cor a cada uma das tonalidades, a cada um dos tons. Tendo em conta que a vibração vai acrescentar isso numa dose muito mais comedida, digamos assim, e não vai afetar tanto as cores na gama dos amarelos e dos laranjas. Vamos ver. Vou subir aqui a saturação. São afetados, mas quando compararmos com a saturação, não, a vibração. Quando compararmos com a saturação, vamos ver que em baixo são muito mais afetados. Estão a ver aqui o que está a acontecer. E agora vou fazer aqui na saturação. Saturação, todos eles estão afetados de igual forma. Da mesma forma, se eu colocar a 0, tiro a cor a toda a imagem. Na saturação, se eu colocar a 0, não consigo tirar a totalidade da cor. Serve isto para dizer que, em princípio, vamos tentar sempre dar alguma, quando necessitarmos alguma saturação, utilizando o termo que utilizávamos sempre até agora, através deste ajuste da vibração e não através do ajuste que tem esse nome de saturação. Sobretudo se tivermos pessoas. Porquê? Porque ao usarmos este ajuste aqui com pessoas, como não tem tanta influência nos amarelos e nos laranjas, e nos tons também, já entre os laranjas e os vermelhos, enfim, nos tons de pele, podemos ajustar a saturação das roupas das pessoas, da própria envolvente, quer seja relva, árvores, seja o que for, jardins, aquilo que estiver à volta das pessoas, mas sem sobresaturar a respectiva pele. Portanto, este aqui é um bom exemplo para isso. Eu não tenho aqui nenhuma fotografia para este exemplo, ficará para uma altura posterior, mas veremos, aqui até podemos ver que eu, estou aqui a dar uma dose bem exagerada e apesar de tudo, enfim, já está um bocadinho fora do aceitável, mas eu também já exagerei aqui na vibração, nunca uso valores deste género, mas agora vamos fazer o mesmo com a saturação. Estávamos no 64 e vamos fazer o mesmo e, como veem, quase a meio, a senhora já começa a ter icterícia, estão a ver? É completo, e tem uma influência muito grande, tanto nos azuis como nas cores todas por igual. Enquanto este aqui vai nos acrescentar este azul. Estão a ver que está, eu saturei bastante, mas a pele foi mantendo relativamente a sua saturação, foi um bocadinho acentuada, obviamente, mas dentro do aceitável, conseguindo, apesar de tudo, saturar um pouco mais a roupa. Só para terminar, vamos agora e vamos voltar a este slide aqui, ou esta imagem aqui, ajustar ainda a luz, mas agora com a curva de tons. A curva de tons tem duas formas de funcionar, não vale a pena entrarmos aqui muito por aqui, porque alguma exige algum conhecimento e sobretudo alguma experiência, que é esta forma pontual, onde eu posso vir aqui e pontualmente acrescentar vários pontos à minha curva e fazer aqui aquilo que eu bem entender, o que me dá efeitos, se eu não souber usar, muito estranhos, portanto é preciso alguma experiência para isto. Eu vou fazer o mesmo, por exemplo, numa imagem qualquer, pode ser nesta, vou fazer o mesmo aqui e vão ver que rapidamente eu fico aqui com isto muito esquisito se não souber o que estou a fazer, como é o caso, como estão a ver, está bem?
vou tirar aqui estes pontos e já não tenho ponto nenhum. Pronto, já tenho a curva reta, digamos assim, e vamos usar na nossa forma habitual, mas sobretudo aqui, e também quero tirar estes pontos daqui. Deixem-me ir aqui atrás ao meu histórico, já tenho a reta direitinha, e vamos então usar na parte de por regiões para compararmos com aquilo que fizemos há bocado nestes ajustes aqui, está bem? É muito, apesar de tudo, muito mais são relativamente parecidos com estes ajustes aqui, de realces, sombras, brancos e pretos. Aqui nas zonas têm nomes parecidos, realces claros, escuros e sombras, enfim, mas são muito mais localizados do que aqui. Vamos ver qual é o efeito. Aqui nos realces, já agora vemos a curva também a ser mexida. Nos realces, baixa-nos apenas aquela zona, passo abaixo estas duas barras aqui. Esta terceira já não é mexida. Vamos ver qual era o efeito aqui nos realces aqui em cima. Como veem, se olharmos aqui para o histograma, este ainda é mexido. Aliás, mexe quase todos, desloca quase todos, embora muito mais, obviamente, este aqui. Vamos ver aqui os claros. Aqui já é uma zona mais ampla, já é mais próxima até deste realce aqui. Depois aconselho-vos a experimentarem, a irem ganhando experiência. Aqui os escuros também é uma zona mais ampla, mas já nesta zona da luz, ou seja, nesta zona do nosso histograma. E aqui estou a mexer na zona inferior da nossa escala, ou seja, nestas aqui, mas novamente de uma forma muito localizada. Estão a ver? Só isto aqui é que se mexe. Basicamente só estes dois é que se... Eu ainda posso, apesar de tudo, definir qual é o meu ponto âncora de cada uma destas zonas, mas não vamos agora complicar. Vou repô-lo onde estava. Era aqui que eu queria mexer. E portanto, aqui eu mexo muito mais localizadamente, apesar de tudo, do que mexia, por exemplo, nos pretos, onde todas estas zonas são afetadas. Estão a ver? Ou seja, eu consigo fazer uns ajustes mais localizados se for essa a minha intenção. Portanto, experiência, usem, só tem um caminho. Eu macei-vos aqui com um bocadinho de teoria. Não dei aqui muitas receitas, foi mais a parte teórica, e agora toca a usar, e há muito mais informação aí na internet, YouTube incluído, não muito em português de Portugal, praticamente não conheço, mas existe em português do Brasil e existe noutras línguas. Em inglês então é aos montes, aí já com, digamos, receitinhas próprias, que não é o caso daqui. Aqui compete-me dar uma apresentação inicial de quais destes efeitos, e por isso socorri-me também deste tipo de imagens que me parecem mais esclarecedoras do ponto de vista teórico de qual o efeito de cada um destes ajustes. Agora, do ponto de vista prático, é pegarem nas vossas fotos e trabalharem-nas. Só mais uma última coisa. Eu tenho aqui duas imagens que estavam iguais. Vou pôr esta como estava inicialmente e vou mostrar esta imagem. Esta é a minha imagem ajustada, mas cuja fonte era a imagem original que saiu da câmara, uma imagem em formato RAW. Há aqui uma outra coisa, uma funcionalidade que muito importante, que eu irei explicar num próximo vídeo, que é a funcionalidade, uma das funcionalidades que nos permite aumentar a nossa produtividade, ou seja, neste caso, copiar todos os acertos que eu tenho aqui desta imagem para esta. Esta, como vos disse, é igual a esta imagem, tal como eu importei, transformei em JPEG de alta qualidade, máxima qualidade, apesar de tudo. Transformei em JPEG e
criei esta. Portanto, agora eu vou ver se com as mesmas fontes, com as mesmas imagens, uma em RAW e outra em JPEG, eu consigo ter o mesmo resultado final. E para isso temos aqui uma coisa, depois mostrarei isto num outro vídeo sobre as ferramentas de produtividade. E neste caso vou copiar todas as configurações, podia só copiar algumas, não vou agora perder tempo com isto. Portanto, todas as configurações que aqui estão, copiei-as e vou passá-las, peço desculpa, não era nesta, passá-las para aqui. Pronto, já tenho as imagens muito mais exatamente com os mesmos ajustes. Embora aqui no meu histórico só tenho que colar configurações, mas eu, como mostrei, selecionei as configurações todas, todos os ajustes, e portanto copiei-os integralmente para aqui. Quando as imagens saem da nossa câmera em JPEG, nunca saem tão deslavadas quanto esta que estava aqui, exatamente. Porque esta, apesar de ser JPEG, não lhe apliquei nenhum ajuste. A nossa câmera, pelo contrário, em JPEG, na maioria das vezes, aplicam um ou vários ajustes. Conforme o modo em que está a fotografar, se tivermos os modos automáticos, então ela é que escolhe os ajustes. Se tivermos em paisagem, ela acrescenta mais cor, portanto, logo a imagem vem mais saturada, com mais sharpen, etc., com mais detalhe, etc. Se for em modo retrato, já não é bem assim, já tira um bocadinho de detalhe, enfim, com ajustes que são pré-feitos. É quase como comprar comida pré-feita ali. A gente vai a um supermercado e compra ali o bacalhau com natas congelado, que é só chegar e meter no micro-ondas. Já está feitinho, é muito mais rápido do que fotografar em RAW. Apesar de tudo, fotografar em RAW dá-nos uma margem de manobra muitíssimo maior. E vamos então aqui ver porquê. Já agora só mais uma coisa, quando eu fotografo em RAW, e voltando ao equilíbrio de brancos, quando eu fotografo em RAW, perdi a minha escala Kelvin. Portanto, aquilo que eu farei aqui é com estes valores aqui, que nem sei o que é que significam, o que é que representam, está bem? Vamos voltar a esta imagem aqui original que estava em RAW. Como veem, eu tenho aqui os valores dentro da escala Kelvin. Para quem souber essa teoria, ou quem quiser procurar, sabe, portanto, dá bem conta da diferença. E aqui eu tenho uma escala completamente diferente entre o menos 100 e o mais 100. Mas não era propriamente isso que eu queria falar. É a questão de que a imagem em JPEG, quem fotografa em JPEG, quando chega aqui, por um lado tem a imagem mais prontinha, já mais bonitinha, não precisa de fazer nada, ao contrário de quem fotografa em RAW, que tem habitualmente que fazer aqui um ajuste qualquer, quanto mais não seja dar um bocadinho de saturação, um bocadinho de contraste, eventualmente um bocadinho de claridade e pelo menos isso. Regra geral. E depois depende se estamos a falar de retrato, se estamos a falar de paisagem, se estamos a falar de que é que estamos a falar. Todos esses efeitos, apesar de tudo no Lightroom, ou esses ajustes no Lightroom, podem ser feitos muito rapidamente e vão ver isso depois no vídeo de produtividade. Agora aqui a única coisa que eu queria destacar, vamos comparar estas duas imagens e para isso eu posso selecionar as duas e carregar na tecla C e vamos ver aqui o que é que aconteceu aqui às nuvens. Está bem? Esta é a minha imagem JPEG e esta é a minha imagem em RAW. Vejam a diferença. Aqui está em 1:2. Podemos ainda aumentar em 1:1. Aliás, basta aqui. E vejam a diferença de detalhe que eu tenho aqui contra esta que tenho aqui. Estão a ver? Estou-vos a deixar aqui observar. Espero que no vídeo dê para ver estas diferenças. Eu aqui tenho todo o detalhe aqui nestas nuvens. Eu estou a 100%. E aqui há zonas em que eu não tenho detalhe já nenhum. Estão a ver? É uma coisa aqui assim. Sobretudo nas nuvens nota-se muito. Estes azuis aqui também não são exatamente iguais. Mas sobretudo isso, as imagens aqui estão na ordem ao contrária destas que estão aqui, porque eu selecionei esta primeiro. Até posso desfazer-me disto. Posso desfazer-me agora, fazer assim e comparar. Assim já estão na ordem, tal como aparecem aqui na fita de filme. Portanto, a da esquerda já é esta e a da direita é esta. E voltando
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, eu tenho muito mais maleabilidade em fazer ajustes, e apesar de tudo esta imagem não era muito problemática, tinha os seus problemas de exposição, mas há pior. Há pior no sentido em que, se eu tivesse aqui um JPEG, não tinha mesmo muitíssimo mais diferenças ou dificuldades em corrigir os problemas de exposição, e notar-se-ia muito mais a diferença entre uma fotografia em RAW e uma fotografia em JPEG. E pronto, para já terminamos este vídeo, ficou longo demais, mas enfim, é tudo aquilo que eu achei necessário para estes temas. Muito obrigado e até à próxima.